Então, pessoal, acho que a gente já passou da hora, a gente pode começar. Primeiramente, meu nome é William, sou professor de Geografia já no desafio desde agosto de 2019. E também agora a gente vai fazer assim, cada semana vai ser um professor diferente e que vai trazer uma matéria que vai seguindo uma linha de raciocínio contínuo. Ou seja, a primeira aula sou eu, né? E a gente vai falar um pouco sobre uma introdução, assim, um panorama geral da globalização. E também, eu sei que, né, momentos diferentes e tal, sobre tudo envolvendo o coronavírus, entre outras coisas. E a gente, né, infelizmente não pôde começar essa aula como deveria, né, seria presencial. Daí a gente vai se renovando, né, novos meios, novos caminhos de ajudar vocês, enfim, para tentar, porque a gente tem um objetivo aí, né, no Enem e tal, a gente não sabe se vai ser adiado, como é que vai ficar, então a gente continua aí firme, né, para tentar construir alguma coisa bem legal com vocês. Outra coisa, normalmente as minhas aulas, eu estou um pouco mais nervoso que o normal, se fosse uma aula presencial eu teria um pouco mais de boa, assim, nesse sentido. E eu também peço para vocês que a minha aula é bastante ligada, assim, com vocês, né? Tipo, eu faço muitas perguntas, né? Faço muitas perguntas entre outras coisas. Eu gostaria, por favor, também, se você tiver qualquer dúvida, ou tipo, se a aula estiver muito rápida, ou se vocês não estiverem entendendo, ou se você pedir para ser um pouco mais devagar, enfim, qualquer coisa, eu queria pedir para vocês mandar uma mensagem, né? Que eu estou vendo que o pessoal está falando aqui, Aline, tal. Por favor, em qualquer momento, eu expliquei, vocês não entenderam. Tá muito rápido, professor, blá, blá, blá. Então, eu queria pedir para vocês não ficarem com vergonha e mandar mensagem, por favor. Tá bom? Tudo certo? Vou tomar uma água aqui. Hidratar é importante. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, um panorama geral sobre a globalização. O que a globalização consiste? O que remete a vocês a palavra globalização? A gente, né, como eu botei aqui no slide, na internet, enfim, na televisão, a gente ouve muito essa palavra, né? Internet, televisão, jornais, redes sociais, a todo momento as pessoas estão usando, estão falando, estão discutindo sobre globalização. Ali eu já vi que o Gerson respondeu que dá ele a entender mundo e tal, integração. Sim, muitas coisas disso, muitas coisas têm a ver com isso, só que a gente associa muito para a globalização com o século XXI, com a atualidade, né? Mas eu queria perguntar para vocês, em qual época, né, vocês acham, enfim, que o fenômeno da globalização teve início? Onde foi assim, onde tudo começou, digamos assim? Claro, a gente não pode definir exatamente uma data para isso, a gente pode ter mais ou menos uma noção de onde tudo começou. O Jorge falou assim, antes da Primeira Guerra Mundial, isso. Até voltando mais um pouquinho, aqui eu trago sobre o período das grandes navegações. Então, esse período das grandes navegações seria mais ou menos o apogeu, assim, da, da onde começou, né, a globalização, de onde se deu os primeiros passos da globalização. Ou seja, as grandes navegações, né, a gente traga aqui no slide, eu não sei se vocês podem acessar esse slide, eu tenho que mandar de novo para vocês, mas eu mando, enfim, depois a gente vê isso, eu mando os slides para vocês, vocês já têm ali como tudo certinho, se vocês quiserem me perguntar coisas, se vocês quiserem anotando também o que eu vou falando, talvez eu esteja falando um pouquinho muito rápido, mas aí eu diminuo um pouco o ritmo. O que eu queria dizer? Tá tranquilo. Tá. Então, grandes navegações seria o período histórico, né, o nome dado a esse período histórico que é entre o século XV e XVII, que alguns países europeus, né, seja, no primeiro momento a gente pode falar de Portugal, Espanha, entre outros, Holanda também um pouco posteriormente, que eles exploravam o globo em busca de novas rotas de comércio, ou seja, eles queriam expandir as suas rotas de comércio, expandir esse fluxo comercial, né, que é um dos pontos que eu anotei ali, um fluxo comercial entre as maiores potências, ou seja, a gente tem as questões de especiarias, entre outras coisas, que servia como o principal
aporte econômico dessas grandes, desses países europeus, enfim, dessas grandes nações da época, né, podemos dizer assim. Então, esse comércio de especiarias, entre outros, quando a gente, em história, provavelmente vocês vão falar bastante sobre isso, por exemplo, do caminho das Índias e tal, que envolvia as especiarias, e o que isso acaba, além da exploração, enfim, de outras coisas um pouco, né, carregam coisas de um pouco ruins, assim, a gente tem uma maior integração do planeta, ou seja, as pessoas agora elas estão conhecendo culturas e realidades diferentes, né? Diferente das outras. E isso dá uma maior integração do planeta. Ou seja, o planeta, claro, não é que nem hoje, né? A gente vai ver, não é que nem hoje, tipo, o planeta está todo interligado, enfim, toda função da internet, né? Se a gente parar para pensar, a gente consegue ver algumas coisas, né? Primárias a isso, nas grandes navegações. A maior integração do planeta, enfim. E tudo que envolve isso, troca de culturas, troca de saberes, entre outras coisas. E a Revolução Industrial, ela se desenvolvia e consolidava-se a partir das revoluções industriais, que a gente vai ver também, iam passando, a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, isso cada vez mais se desenvolvia, essa integração e esse comércio, entre outras coisas, cada vez mais aumentava. Aí aqui eu trouxe acho que é um quadro, se eu não me engano, né, sobre as caravelas, enfim, mais ou menos o que seria na época. Ó, quando a gente fala sobre a primeira revolução industrial, por que ela é tão importante? Porque ela aconteceu na Inglaterra, né, no século XVIII, né, e o que a gente pode falar sobre essa revolução industrial? O que ela tem a ver com isso? Ou seja, se agora a gente tem, né, voltando aqui, ó, se agora a gente tem um fluxo comercial que ligam as maiores potências do mundo, entre outros países, quase todo o globo, agora a gente está aqui na Revolução Industrial, que seja essa aqui a primeira, na Inglaterra, desenvolvendo máquinas e locomotivas a vapor, que elas vão ainda mais intensificar esse processo. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ou seja, a primeira Revolução Industrial, ela começa, né, se dá o seu primeiro passo na Inglaterra, que a gente tem justamente isso, essa criação, digamos assim, das máquinas a vapor e na indústria, focadas, né, na indústria têxtil. O que seria a indústria têxtil? Alguém sabe? Vocês estão um pouquinho acanhados, né? Mas a indústria têxtil seria a indústria de roupas, entre outras coisas. Ou seja, vamos pegar um exemplo assim para vocês entenderem mais. Antes das máquinas, por exemplo, se eu quisesse fazer, sei lá, um tapete, como é que eu faria esse tapete, por exemplo? O tapete, como não existe máquinas, ele seria feito à mão. Isso, a Helena falou ali, à mão. Ou seja, vamos botar assim, sei lá, 2 ou 3 pessoas tinham que fazer um tapete à mão. Quanto tempo mais ou menos demorava para fazer isso? Sei lá, vamos botar que ele demorava uma semana. Sei lá, uma semana para fazer um tapete à mão. 3 pessoas. Agora, depois da Revolução Industrial, com a criação não só de locomotivas a vapor e outras coisas, mas construção de um maquinário, a construção de um maquinário que consegue fazer esse mesmo trabalho, né? Ou seja, fazer um tapete, só que agora como são máquinas, elas são mais refinadas e tudo isso, em vez de demorar uma semana para fazer, as pessoas demoravam uma semana para fazer um tapete, agora com um número menor de pessoas, sei lá, digamos uma pessoa, só uma pessoa que vai lidar com o maquinário, ela demora, sei lá, 4 horas para fazer um tapete. Ou seja, é algo muito mais rápido. Isso acontece que as locomotivas a vapor também servem, o que seriam as locomotivas? Seriam os trens, né? Trens, digamos assim, mais ou menos trens que seriam responsáveis por transportes entre os países também desses novos tapetes, enfim, dessas novas roupas, entre outras coisas que seriam precisas. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma demanda, né? Uma demanda maior de tapetes ou de roupas, enfim, por um preço menor ou maior. Se agora a gente consegue fazer cada vez mais tapetes, digamos assim, mais rápido. Ou seja, isso, menor, porque o preço vai diminuir, já que a gente precisa usar menos mão de obra, só que ao mesmo tempo
é muito mais rápido. Ou seja, isso vai nos dois sentidos, né? Então, o que acontece, por exemplo, com aquela pessoa lá que fazia um tapete à mão que demorava uma semana? Ela vai conseguir, por exemplo, competir com essas grandes indústrias que fazem vários tapetes, por exemplo? Vai ficar difícil, né? Então, ela vai perder o seu ofício, entende? Ela vai perder o seu trabalho. Então, agora, talvez ela vai ter que se adaptar a um outro jeito de fazer o tapete, ou ela vai ter que, sei lá, por exemplo, vender a mão de obra dela, por exemplo. Trabalhar com as pessoas que fazem tapete. Então, ela perde um pouco a sua autonomia nesse sentido. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou indo muito rápido, mais ou menos. Pode seguir. Enfim. E essas locomotivas que seria, além disso, além de toda essa indústria, todo esse comércio, tem as locomotivas que até então, sei lá, se eu quisesse, sei lá, se eu morasse na Inglaterra e eu tivesse lá na Alemanha alguém comendo um tapete, por exemplo. Ou, sei lá, se eu fosse na região metropolitana lá, na cidade, e alguém do interior encomendasse, por exemplo, um tapete. Sei lá, eu teria que ir, sei lá, de cavalo, alguma coisa assim, ou a pé levando o tapete. Sei lá, ia demorar muito tempo, né? Agora, com as locomotivas a vapor, eu posso cada vez mais rápido, com mais eficácia e com mais quantidade fazer esse transporte. Ou seja, as coisas vão cada vez mais rápido. Beleza? Deu para entender? Tá. Agora, passar aqui o slide. E a segunda revolução industrial, que ela é um pouco mais famosa, ela tem uma série de avanços ainda que vão impulsionar cada vez mais esse transporte, esse consumo e essa demanda para outras coisas. Aqui eu botei ali, né, tipo, relembrando de novo que isso é tudo um panorama geral, tipo, é tudo muito resumido. Primeira revolução industrial, que a gente está falando agora, eu poderia ficar, sei lá, a aula toda falando, né? A gente poderia fazer uma aula só sobre isso, mas a gente está indo um pouquinho rápido, só para dar um panorama geral. A segunda revolução industrial, então falando assim, ela tem uma série de avanços. Por quê? Além de avanços na indústria química, a gente tem avanços na elétrica, a gente tem aqui, não sei se você consegue ver o que eu estou apontando aqui na tela, mas acho que sim. A gente tem um negócio que é muito importante até hoje na nossa economia, que é esse carinha aqui, que é o petróleo. Com o petróleo, a gente tem o quê? A gente também tem invenção depois, né, de diversos, por exemplo, carros que ajudam no transporte e tanto no transporte de pessoas como no transporte de tapetes, que a gente estava falando antes, o transporte de outras coisas. A gente tem a invenção do avião, né? A gente consegue encurtar cada vez mais esse transporte, seja transporte de pessoas também. Sei lá, se eu quisesse, antes da invenção do avião, se eu quisesse sair aqui do Brasil e ir para lá, para a Espanha ou para a Índia, sei lá, eu teria que usar navios. Ou seja, sei lá, vai demorar 2 meses para chegar na Índia, por exemplo. Agora com o avião eu ainda demoro, mas demora muito menos tempo. Então a gente tem uma compressão do espaço-tempo, que alguns autores de geografia eles usam isso, né? Seriam a compressão do espaço-tempo, ou seja, no espaço o espaço seria o mesmo, né? A distância seria a mesma, mas o tempo seria muito menor, porque, enfim, o avião, né, muito mais rápido, assim, digamos assim, do que um navio. E também os grandes navios, que quantos maiores os navios, mais coisas eu consigo transportar neles, seja pessoas ou seja tapetes, enfim, se eu quiser vender esses tapetes, sei lá, para outro país. Então, eu posso vender os tapetes, eles vão chegar muito mais rápido lá, numa quantidade muito maior de tapetes. E, com isso, a gente também dá um boost, digamos assim, nesse transporte de consumo que a gente está falando agora. E aqui eu trouxe uma foto também, né, sobre, depois a gente vai falar um pouco sobre, né, aí começam as grandes multinacionais, né, nessa faixa, começam as grandes multinacionais que vão dominar praticamente quase todo o século XX, ou seja, quando a gente olha essa foto aqui, a gente já logo pensa a General Motors, por exemplo, a Volkswagen, que seriam indústrias e fábricas e marcas de carro. Então, aí a gente tem isso. Por exemplo, tem um filme muito interessante que a gente
consegue ver sobre que aquele filme do Chaplin é o Tempos Modernos, se vocês já ouviram falar dele. Lá a gente consegue perceber, lá o filme se não me engano, o Chaplin trabalha numa fábrica na Inglaterra, não vou lembrar a cidade agora, talvez Manchester, mas não lembro. Ele trabalha numa fábrica de carros, exatamente isso. Não é de carros, não. É de têxtil, eu acho. Enfim, não lembro direito. Mas esse filme ele fala basicamente sobre isso, como é um trabalho muito braçal, mesmo ainda tendo muita tecnologia, é um trabalho muito braçal. Ou seja, ele fica lá o dia inteiro fazendo tal movimento repetitivo com a mão, enfim, que ele tem que fazer numa esteira, várias pessoas trabalham junto, uma do lado da outra. Não sei se vocês conseguem imaginar isso mais ou menos na cabeça de vocês, mas esse filme é um baita marco assistindo essa história, porque a gente consegue visualizar isso bastante. O Renato falou que já assistiu o filme, também a galera falando muito bom, viu? O Renato tá recomendando o filme, assim como eu. E os Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Exatamente isso. Ou seja, a gente pode perceber que cada vez mais, com as revoluções industriais, cada vez mais, o que vai mudando? Além de mudar um pouco a matriz energética, que a gente está falando, antes era vapor, provavelmente na primeira revolução industrial. A segunda, agora a gente está falando bastante sobre petróleo. Só que a gente pode perceber que cada vez mais vai diminuindo o tempo, né? Há uma compressão do espaço-tempo, ou seja, isso vai diminuindo cada vez mais os transportes, o tempo dos transportes, e aumentando o consumo, porque a gente tem uma demanda maior dos produtos. Ou seja, mais pessoas. Então, está tudo mais interligado com mais pessoas que têm acesso a poder comprar determinados produtos. Entenderam, mais ou menos? Tá, vamos passar agora aqui. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar, enquanto eu tomo uma água. Tá. Vou passar aqui o slide. Aí a gente chega na globalização. A gente não chega agora na globalização, a gente já estava falando de globalização, porque a gente está falando de um mundo mais integrado e aonde tanto como as informações, tanto quanto pessoas, tanto quanto enfim, a demanda e a economia está mais integrada, está tudo isso mais integrado. Só que a gente está mostrando que isso cada vez mais vai acontecendo mais intensificado, ou seja, numa proporção cada vez maior. E com a globalização, a gente também traz a terceira revolução industrial, que alguns falam, né, começou mais ou menos pós Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, mas é mais ou menos que a invenção da internet, do computador, entre outras coisas. A gente traz também o conceito de globalização, definido por Manuel Castells, que é um sociólogo francês bastante famoso. E ele fala que o momento histórico da globalização pós Segunda Guerra Mundial é um movimento tão forte, né, dos mesmos portes da Revolução Industrial, das revoluções industriais que antecederam. Ou seja, já começa a ser falado de uma nova revolução industrial, que seria a terceira revolução industrial, que é muito baseado na tecnologia, claro, novas tecnologias emergentes pós Segunda Guerra Mundial, seja a internet, seja o computador, seja troca de informação quase instantânea, seja novos jeitos. A gente vai falar também sobre a robótica. A gente está vendo aqui a fotinha. Aqui são carros que estão sendo feitos praticamente sem nenhuma pessoa, né? Ou sei lá, poucas pessoas, comparado ao que era algumas décadas atrás, poucas pessoas precisa de poucas pessoas para usar essas máquinas, enfim, para manejar as máquinas, entre outras coisas. E ele define também que a expansão em escala internacional ela é dividida em 3 processos. E a informação, as transações econômicas, seria a economia, né, que depois a gente vai falar, uma economia que algumas décadas atrás ela está cada vez mais diferente, mudando,
mudando constantemente, já falar das novas economias, das novas e velhas formas, e também determinando valores políticos e morais diferentes, pós-globalização, pós-terceira revolução industrial. Tá. Vamos passar o slide aqui. O que é dividir em 3 processos? Não entendi, travou na hora. Tá, vamos explicar de novo. Eu dividi em 3 processos a terceira revolução industrial que a gente está falando, que seria para onde Manuel Castells aqui, é onde a globalização ela se torna cada vez mais intensificada. Aí está dividido em 3 processos aqui, ó. Mas depois eu vou passar para vocês todos os slides, não tem problema. Que seria a informação, as transações econômicas, que seria a economia, e determinados de valores políticos e morais diferentes do que seriam as outras, né? Com novos valores, cada vez nada rígido, algo que está sempre mudando, algo sempre mutável. Ó, agora a gente vai entrar na informação. Então a gente tem criação no meio econômico e tecnológico, vários recursos informáticos que a gente está falando. Aqui tem um desenho, ó, no notebook, né? Que a gente está conseguindo se comunicar hoje. Desenho aqui no notebook, aí que está um mundo interligado com o satélite, e isso aí, todo mundo se falando, todo mundo muito louco. E o que a gente tem aqui? Essas relações, esse tecnológico, esses recursos informáticos, eles revolucionaram as relações sociais das pessoas, do coletivo, digamos assim, e individuais, né? O coletivo, a gente vai falar em relações sociais de empresas com empresas, uma empresa no Japão, negociar com uma empresa brasileira praticamente ao vivo, né? Usando várias coisas, usando internet, usando o celular, usando qualquer coisa que for, tablet, enfim, a gente tem 1 milhão de coisas que a gente pode falar sobre isso. O exemplo, né, que a gente dá um exemplo clássico, sei lá, uma pessoa que está no Brasil, ela pode se comunicar ao vivo, né, ao vivo, por vídeo e voz com outra pessoa que está no Japão, por exemplo, que é do outro lado do globo terrestre. Algo que alguns séculos, algumas décadas atrás, isso não seria possível. Por que isso não seria possível? Como é que eu teria que fazer? Eu teria que mandar uma carta, sei lá, né, que nem nossos avós faziam. Teria que mandar uma carta pro Japão, sei lá, ia demorar sei lá quanto tempo para chegar, algumas semanas, talvez alguns meses, e até a pessoa receber, escrever, mandar de volta, isso demorando um pouquinho. Hoje não, hoje em dia a gente tem essa comunicação ao vivo, por vídeo e voz, como eu estou falando com vocês aqui, sendo que vocês poderiam estar no Japão, ou qualquer outro lugar do mundo, se vocês acessassem o link aqui, vocês iriam conseguir ver a aula e conseguir falar comigo. Isso seria uma dos tipos de informação que a gente pode estar lidando com, né? Isso é uma informação muito mais integrada. O Gerson perguntou qual foi o marco do início da terceira revolução. O marco histórico, que a gente está falando, mais ou menos. O marco histórico seria mais ou menos pós a Segunda Guerra Mundial. A gente tem esse avanço tecnológico muito expressivo de alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, países da Europa, países do Japão, entre outras coisas. Não sei se essa é a pergunta, se eu entendi a pergunta. Já está digitando. Tá. Enquanto isso, a gente passa o slide. Informação. Transações econômicas. Isso. A gente sabe o intervalo de tempo. Tá. Aqui eu estou tentando falar e ler ao mesmo tempo, é um pouquinho difícil, mas sim, tá certo. Mas, pessoal, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com vergonha e tal. De vergonha, já basta eu estar com um pouco de vergonha. Mas, enfim, transações econômicas e economia. Então, a gente tem o desenvolvimento da robótica, ou seja, automatização das fábricas, robôs, computadores e tal. Né? No primeiro momento... Desculpa. No primeiro momento, a gente tem essa automatização das fábricas. Também tem alguns autores, acho que é importante falar isso, alguns autores já falam de uma nova revolução industrial, que seria a revolução industrial, a quarta revolução industrial, que seria dos períodos dos anos 2000, né? Talvez quase todo mundo aqui era nascido, ou não sei, porque eu não consigo olhar para vocês, porque a gente não tem uma aula ao vivo, né? Quer dizer, a aula é ao vivo, mas é pela internet, né? Ao vivo em pessoa. Que seria posterior aos anos 2000,
seria, desculpa, que seria uma revolução muito mais ligada à tecnologia da informação, que é outro assunto que a gente fala depois, que teria muito mais ligado a, tipo, um exemplo seria o robôs, entre outras coisas, que tem traços diferentes do que foi a terceira revolução industrial, né, que era uma revolução muito mais rígida, digamos assim, porque a gente tem as fábricas, a gente tem outras coisas, a gente tem algo muito mais rígido, e agora essa quarta economia seria algo muito mais flexível, seria algo muito mais que poderia mudar a qualquer momento, seria algo muito mais que estaria tão mutável, tão fácil de mudar, que as coisas poderiam mudar de um dia para o outro, por exemplo. Aí a gente tem a invenção da tecnologia de informação, a gente teria outras coisas que estariam planejadas assim de um jeito diferente do que seria a terceira revolução industrial. Se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, que é um pouco complicado, mas se a gente conseguir parar para pensar e refletir, a gente consegue mais ou menos visualizar isso. Enfim. Então, a gente tem a diminuição no tempo e no custo da produção, cada vez mais, isso a gente consegue ver lá desde a primeira Revolução Industrial, desde o século XVIII. Uma das principais coisas, uma das principais coisas que move tudo isso é cada vez mais a melhoria na eficácia e diminuição no tempo e no custo de produção de alguma coisa, seja tapete, seja carros, seja, sei lá, o que for. Onde a gente consegue perceber isso? Antes carro, uma fábrica, sei lá, da Ford ou da Volkswagen, ela tinha, sei lá, 1.000 funcionários. Agora, se ela consegue fazer a mesma coisa, consegue produzir a mesma coisa, ou consegue produzir mais ainda com um custo muito menor de produção, um custo muito menor de empregados, enfim, de trabalhadores, consegue produzir a mesma coisa, mesmo número de carros, ou até muito mais. Então, é algo que vem sempre sendo mudado no sentido de melhorar cada vez mais a eficácia dos produtos, diminuir cada vez mais o tempo e o custo da produção. E também os transportes, né? Por exemplo, hoje em dia, eu estava vendo um vídeo no Twitter, se eu não me engano, da Alemanha, que o pessoal estava entregando pizza com drones, por exemplo. Então, o que seria a diferença de entregar uma pizza com drone ou uma pizza com, sei lá, por exemplo, um motoboy, né? Trabalha entregando pizzas. Ou seja, tu vai diminuir provavelmente o tempo desse delivery, né? Dessa entrega, com um custo de produção menor. Que seria o custo de produção menor? Não vai precisar pagar uma pessoa, né? Alguém para dirigir a moto. Então, né? Você tem que pagar, enfim, várias coisas, seguro-desemprego, tem que pagar, enfim, várias coisas, né? Mais ou menos entender o que quer dizer. Tem que pagar um salário, tem que pagar impostos, enfim. Isso, a Camila perguntou se afeta a taxa de desemprego. Sim, isso a gente vai falar depois também sobre a taxa de desemprego. Então, só estou dando um exemplo, né? A gente tem uma diminuição do custo, né? Porque a gente não precisa pagar alguém para fazer isso, se a gente vai lá só uma vez e compra um robô para fazer isso, né? E a gente tem uma melhoria na eficácia dos transportes, ou seja, se eu parar, sei lá, vamos dizer que o Subway está fazendo isso. Então, se eu fosse o Subway, então a gente vai ter uma, sei lá, se eu sou o presidente do Subway ou um dono do Subway, sei lá. Então, a gente tem uma eficácia maior, porque a gente está menos empregados, a gente está pagando por um serviço melhor, que as pessoas estão sendo bem atendidas no sentido de tem um robô, né, um drone, que entrega os Subways na casa das pessoas, ou as pizzas, ou sei lá o que for. Consequências disso, né, disso que a gente está falando, né, esse mini exemplo que a gente deu aqui agora. O desemprego, né, isso que a Camila falou, que afeta a taxa de desemprego. Então, ou seja, a gente tem uma diminuição dessa mão de obra disponível, ou seja, as pessoas vão ficando desempregadas nesse sentido. E depois a gente vai falar também um pouco sobre essa descentralização das indústrias. O que seria isso? Isso tem um pouco mais a ver, que a gente vai falar daqui a pouco, com o neoliberalismo. Ou seja, o neoliberalismo, que é uma série de medidas tomadas a partir do Estado, entre outras coisas, que envolvem nessa diminuição de mão de obra e a flexibilização também
de algumas leis trabalhistas, entre outras coisas, né? A gente tem essa descentralização dessas indústrias e a gente tem novos países industrializados. Também a gente vai falar depois um pouco sobre. Tá. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, né? Então, esses dois últimos tópicos aqui a gente vai falar daqui a pouco. Só eu já estava dando um panorama geral sobre o que seria essas transações econômicas que também implicam na economia dos países. Vamos lá, mais uma aguinha. Então, aqui, ó, isso aqui, duas imagens que dá pra gente falar sobre, que é um pouco do que a gente estava falando até agora, mas eu trouxe essas imagens para vocês dar uma olhada, né? Não sei se você consegue enxergar direito ou se está muito pequeno, que para mim está pequeno na tela, mas não sei como está para vocês. E a gente fala de novas dinâmicas econômicas, que isso tem um pouco a ver com a quarta revolução industrial que eu estava falando agora há pouco. É que eu estou lendo, daí eu pauso e estou lendo o que vocês estão falando. Mas eu estou lendo, tá? Eu não estou ignorando vocês. Aí, quando daqui a pouco, quando a gente estiver falando, eu vou puxar o que alguém falou e trazer para o debate que a gente está conversando aqui. Novas dinâmicas econômicas. Seriam essas novas dinâmicas econômicas? A gente tem aqui, ó, velhas formas de produção fabril e novas formas de produção. O que seria a diferença disso? Por exemplo, aqui nas velhas formas, a gente tem o que a gente está falando lá da fábrica da GM. Todo mundo sabe o que é GM? GM seria General Motors. General Motors, ela foi responsável, foi uma das maiores fábricas na década de 50, 60, uma das maiores fábricas do mundo de carros, ou seja, e ela é dos Estados Unidos, né? Originalmente dos Estados Unidos. E ela tinha a sua planta principal, a sua fábrica principal, ficava na cidade de Detroit, né? E aqui a gente tem uma foto sobre essas velhas formas de produção fabril, que seriam aqui, ó, a fábrica que é gigante, entendeu? Tipo, aqui é a fábrica, não sei se vocês conseguem ver onde eu estou clicando, acho que não. Tá, enfim, essa aqui no meio da foto é a fábrica, e aqui a gente tem os carros estacionados e tal. Então, se vocês procurar no Google, o que você procurar no Google? Ah, fábrica da General Motors, Estados Unidos, Detroit. Vai aparecer, sei lá, 1 milhão de fotos. Lá, aí vocês vão poder dar uma olhada. Por que velhas formas de produção fabril? Por que velhas formas? Porque isso aqui já não é mais uma realidade. Por exemplo. A General Motors, ela já não tem mais só uma fábrica matriz num lugar determinado, fixa, que tudo acontece lá, lá é produzido tudo. Não, agora as coisas mudaram. A gente vai falar um pouco sobre isso depois que a gente começar a falar sobre neoliberalismo, eu já posso dar um pitinho, né? Que agora as coisas são descentralizadas. Quando eu falei aqui, ó, no outro slide, descentralização das indústrias. A General Motors, hoje em dia, ou a Ford, ou qualquer um, Volkswagen, que é da Alemanha, elas não têm mais só um lugar onde eles produzem tudo. Eles, por exemplo, aqui antigamente eles produziam o pneu, eles produziam o motor, eles produziam o vidro, eles produziam, sei lá, qualquer coisa que vai tudo que vai no carro aí, provavelmente alguém sabe mais do que eu sobre carro. Qualquer coisa que vai no carro, eles produziam tudo num lugar só, né? Se tu produzir tudo num lugar só, isso acaba tendo o quê? Acaba tendo um custo maior do que se tu, por exemplo, terceiriza, se tu dá para outras fábricas ou outros empregados teu, entre aspas, né, tá terceirizando a produção de alguma coisa, do que tu fazer tudo com um custo muito maior. Por exemplo, por que descentralização das indústrias, voltando aqui ao slide, por que novos países industrializados? Porque agora, por exemplo, assim, ó, eu não sei se é assim, tá? É só um exemplo. Agora, sei lá, o Brasil vai produzir os pneus para General Motors e vão mandar esses pneus de navio lá para o lugar onde é a montadora e daí lá eles juntam tudo e eles vão montar o carro, né? Porque agora não é mais chamado de fábrica, agora é chamado de montadora. Não sei se vocês já perceberam isso quando a gente fala sobre, sei lá, General Motors ou sobre Ford ou sobre qualquer uma aí. Volkswagen, agora eles chamam de montadoras, eles não chamam mais de fábricas, porque assim, ó, sei lá, o pneu é feito no Brasil, aí
o vidro é feito na Singapura, na região da Ásia, o, sei lá, sei lá, alguma coisa, o retrovisor é feito na Colômbia, enfim, cada pedaço, cada parte do carro ele é feito em um lugar diferente, e depois tudo isso é mandado para um só lugar, que eles chamam de montadora, e lá eles montam o carro e depois vendem. Tipo, por que seria mais vantajoso? Por que vocês acham que seria mais vantajoso isso, né? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. O Gerson falou custo. Sim, por exemplo, países que eu citei agora, Brasil, Colômbia, outros países, lá da região dos tigres asiáticos, por exemplo, Singapura, Indonésia, por exemplo, esses países, a mão de obra é muito mais barata. Ou seja, eles terceirizam esses produtos, essas partes do seu carro, né? Seja o pneu, a borracha, o vidro, essas coisas. E lá, como é muito mais barato, tem um custo muito menor para eles produzir um carro, né? Só que depois eles têm que transportar tudo isso e montar num lugar só. Não sei se vocês estão tentando conseguindo entender mais ou menos onde eu quero chegar. Que exatamente por isso que a gente tem essa consequência de descentralizar as indústrias, porque cada indústria que faz cada coisa está num lugar diferente, ou seja, está no Brasil, está na Indonésia, está em Singapura, está, como eu falei antes, Colômbia, sei lá. Ou seja, tu está descentralizando todas essas coisas que são coisas que geram algum custo, mas são coisas que não são totalmente, não são o principal, digamos assim. O que é o principal de um carro? O principal de um carro, né, onde está a tecnologia realmente do carro, por exemplo. A tecnologia realmente do carro, ela está no pneu do carro? Ela está tipo no vidro do carro, por exemplo? Não. A tecnologia realmente do carro, ela está, por exemplo, no motor do carro, enfim, na parte elétrica. E essa parte elétrica e tudo isso que envolve tecnologia, ela é feita nos países que seriam os países matrizes, digamos assim, que seria tudo isso é feito na Europa, tudo isso é feito ou nos Estados Unidos, enfim, dependendo da onde essa fábrica, essa montadora é, né? Então, a gente tem esses novos países industrializados, que eles, enfim, têm coisas que são feitas, por exemplo, tem novas indústrias em Singapura, tem novas indústrias no Brasil, só que, digamos assim, o grosso ou o que realmente dá dinheiro, né, entre aspas, o que realmente tem um valor agregado, isso não é feito nesse país, e o lucro disso não é feito ou não é voltado para esse país, digamos assim. Se você está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, talvez um pouquinho rápido demais. A gente abordou trabalho escravo. Sim, pode ser, dependendo. A gente tem, por exemplo, a Zara, se eu não me engano. Zara é loja de roupa, né? É. Que nem a Zara, se eu não me engano, ela sofre vários processos aqui no Brasil de trabalhadores clandestinos e tal, que trabalham com terceirizados. Se eu não me engano, boliviano, acho que eu vi uma notícia esse tempo, são bolivianos que trabalhavam em empresas terceirizadas da Zara, fazendo praticamente trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil também. Isso, o Gerson falou do Vale do Silício, por exemplo, que é um lugar na Califórnia, nos Estados Unidos, que é um lugar onde concentra-se muito tecnologia, enfim, entre outras coisas. E o que eu quero chegar? Antigamente, onde eu quero chegar com isso? Antigamente, tudo isso era feito, tudo isso que eu falei agora, era feito só numa fábrica, né? Lá na fábrica de General Motors dos anos 50 lá, que era tudo feito num lugar só. Só que eles começaram a perceber, pô, isso aí talvez seja muito caro. Se a gente fazer de tal jeito, vai ser muito mais barato. Ou seja, a gente vai ter uma eficácia, uma eficácia muito maior e um custo muito menor no produto final. Dá para entender? Mais ou menos? Tá. Vou estar digitando ali.
Vocês estão... Acho que vocês estão entendendo. Ah, tudo bem. O que seria essas... Ah, tá. Agora a gente está falando das velhas formas de produção, né? A gente deu um panorama total sobre o que mudou, né? E depois a gente vai falar sobre o neoliberalismo, que ele está altamente ligado a isso. Porque no mundo neoliberal, ou seja, no mundo que não tem tanta intervenção da economia, não tem tanta intervenção do Estado na economia, praticamente isso não tem barreira. Tipo, no mundo neoliberal, países não têm barreira contra isso. Por quê? Porque o Estado, né, uma das premissas é o Estado, ele não interfere na economia. Ou seja, o Estado ele não pode proteger, por exemplo, uma General Motors, ele não vai proteger uma General Motors de entrar em determinados países, por exemplo. Digamos assim, como é que eu posso ilustrar isso de um jeito mais fácil? Por exemplo, tá, Alemanha. A Alemanha, ela tem a Volkswagen, né? Empresa de carro Volkswagen, bem famosa. Todo mundo já viu por aí, tem vários carros por aí. Por exemplo, a Alemanha tem a Volkswagen. Os Estados Unidos tem a Ford ou a General Motors, por exemplo. Por exemplo, se tu é dono da Volkswagen, por exemplo, na Alemanha, você acha que se a Ford ou a General Motors tentar entrar, digamos assim, no mercado alemão, sei lá, botar uma fábrica lá, ou botar uma montadora lá, ou querer participar muito das vendas, ou querer inserir no mercado da Alemanha algo, novos carros, enfim, nova tecnologia, vocês acham que a Volkswagen e os donos da Volkswagen iam ver isso com bons olhos? Tipo, uma concorrência nesse sentido? Não tem ninguém ditando. Mas, provavelmente não. Por quê? Porque isso seria, tipo, uma baita de uma concorrência, né? E normalmente as pessoas não querem concorrência, porque eles querem ter uma hegemonia, né, de mercado, que a gente volta a outro assunto, que seria uma oligopolização de um mercado, nesse caso de carros, né? Ou seja, a General Motors, ela quer, se ela pudesse, ela entraria em todos os países e venderia para todos os países. Só que alguns países, como a Alemanha, eles protegem, né? Protegem o seu produto nacional, digamos assim, que seria a Volkswagen. Então, é muito mais fácil, por exemplo, a General Motors entrar num país, por exemplo, o Chile, país que não tem nenhum tipo de montadora, ou não tem nenhum tipo de fábrica que envolve um carro nacional chileno. Ou seja, é muito mais fácil para a Volkswagen entrar com uma fábrica, entrar com um produto, entrar com alguma coisa assim, no Chile do que em outro país que seria um concorrente muito assíduo, por exemplo, a Volkswagen, na Alemanha. Vocês estão entendendo mais ou menos? Ou seja, aí que entra o que a gente vai falar depois, não sei se a gente vai ter tempo, que é o neoliberalismo. Que, por exemplo, no Chile, para falar um pouco aqui, ó. Agora a gente vai entrar no neoliberalismo. O neoliberalismo, o que ele prega? O Chile, depois a gente vai ver que foi um dos primeiros países a adotar o neoliberalismo. O que o neoliberalismo prega? Ele prega o Estado mínimo, né? Ou seja, uma figura do Estado só o que ela serve, só o que o Estado serve para fazer é regular a economia. E, sendo assim, o setor privado, como a gente estava falando, General Motors, Ford, Volkswagen, eles têm, o que eles têm? Desculpa. Eles têm mais autonomia para expandir-se sem a interferência do Estado. Por quê? Porque seria, você pensar como, sei lá, você é o presidente General Motors da Ford, e você pensar nesse sentido, eu quero que o Estado, sei lá, eu quero que o Estado brasileiro, eu quero que o Estado chileno intervenha no que eu quero fazer, ou tipo, bloqueie a minha inserção nesse mercado, no Brasil, por exemplo? Não. Por que não? Senão, a gente vai ter, a gente chama de intervenção econômica. Intervenção econômica acaba tendo o quê? Prejuízos para determinadas indústrias, como, por exemplo, a Volkswagen e a General Motors,
e a Ford. Se vocês querem entender mais ou menos onde eu quero chegar. E o que a gente estava falando antes também, sobre flexibilização das leis trabalhistas, eu acho que alguém perguntou, não lembro quem. Não lembro quem perguntou agora. Desculpa, eu não gravei o nome. Mas isso também tem a ver com a flexibilização trabalhista. Porque isso acaba implicando muito nessas leis que envolvem salário mínimo, por exemplo, leis que envolvem jornadas de trabalho muito extensas, leis que envolvem muitas outras coisas, nesse sentido de proteção do trabalhador. E depois a gente vai falar um pouquinho mais também, se tiver, sobre... Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa. A corrente, proposição de pensamentos mais dilemas de bolsa compreendendo. Sim, a gente também vai falar sobre isso, mas não sei se vai dar tempo. As grandes empresas não pagam impostos e taxas? Então, algumas não, porque algumas, por exemplo, fazem concessões. Por exemplo, a General Motors, ela tem uma montadora, né? Uma fábrica, uma montadora em Gravataí, se eu não me engano, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E, quando ela veio para cá, ela fez um... Não é um pacto, como é que se fala? Não é um pacto, não é um pacto com o governo. É tipo umas sanções com o governo, um tratado com o governo, de que durante 10 anos eles não iriam pagar impostos, por exemplo. Se eles botassem uma fábrica, montadora, né, em Gravataí. Então, o governo do estado, durante 10 anos, ia sem isenção de impostos, por exemplo. Né? Não sei se é isso mais ou menos que você estava perguntando, mas isso também acontece. Como moeda de troca, digamos assim. E... Tá. E a gente tem quanto tempo? Mais 10 minutos só? Tá. Quando a gente fala de globalização da informação, o que o Estado ganha? A Júlia perguntou. Então, por exemplo, o que o Estado ganha? Ele ganha empregos. Por exemplo, o governador na época poderia falar que, graças a ele, a General Motors ela se inseriu no mercado, movimentação da economia, sim. Por que ele pode falar, né? A General Motors se inseriu no mercado por causa dele, porque ele fez um tratado com a General Motors e, por causa desse tratado dele, sei lá, 4 mil pessoas vão ganhar empregos e vão ser empregadas no Estado. Ou seja, um ponto para ele. Você está entendendo mais ou menos isso? Só que, a longo prazo, isso talvez não se pague. Porque, normalmente, quando eles pensam sobre isso, pensam a curto prazo. Daí a gente está falando sobre política e outras coisas. Mas, basicamente, é assim. Então, não sei se você está entendendo mais ou menos o que eu quero falar com o neoliberalismo e o que isso tem a ver com a flexibilização da economia, o que isso tem a ver com a flexibilização das leis trabalhistas, ou tem muito rápido. É que isso tudo é muito complexo, daí a gente tem que falar tipo, um panorama geral, e daí eu gosto de falar um pouco, daí eu acabo falando mais sobre um assunto que eu deveria. Já estou falando muito tempo sobre neoliberalismo, e também talvez eu já me passei um pouquinho. Tá, beleza. Agora, falando um pouco sobre informação. População econômica, cultural. O que tem isso? O que isso tem a ver com a cultura de determinado país, por exemplo? O que isso tem a ver com a cultura? O que isso tem a ver com, tipo, a gente fala assim, o jeito, por exemplo, o jeito americano de viver, um exemplo. O que seria esse jeito americano de viver, né, que a gente ouve falar sobre, um exemplo? Isso teria a ver com consumo, isso teria a ver também com cultura e consumo, isso tem a ver com determinados fatores. Ó, aqui está escrito, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Promovendo os valores do Ocidente. Apareceu em vermelho aí? Apareceu, né? O que isso tem a ver? O que esses valores do Ocidente têm a ver com isso? Vocês nunca viram aquele comercial, pensando assim, um comercial clássico de margarina? Uma família feliz, comendo margarina de manhã, e daí, sei lá, toda uma cozinha com todos vários apetrechos e tudo de última geração, e tudo
carro do ano, cada pessoa da família tem um carro. Obviamente, se a propaganda for nos Estados Unidos, o carro vai ser da Ford, o carro vai ser da General Motors, que são nacionais, né, nos Estados Unidos. Então, tudo isso tem a ver o quê? Promover valores de consumo e tu trazer, né, no subconsciente aquilo que a gente fala sobre o jeito americano, né, de viver, né, o jeito da propaganda, o jeito do marketing, o jeito americano de viver seria o melhor jeito, ou seja, esse que é o jeito que as pessoas são felizes, entendeu? Por isso que a gente está falando de uma globalização econômica. Opa, desculpa. A gente está falando também econômica, mas agora a gente está falando sobre uma globalização cultural, ou seja, tu está passando os teus valores culturais, no caso consumo, para consumir mais, está passando esses valores através do marketing da propaganda. Não sei se dá para entender o que eu quero falar? Mais ou menos? Acho que eu espero que vocês estejam anotando, mas é isso aí. E eu trago outro questionamento aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mudar a cor. Eu sou novo aqui, tá, galera? Eu não tô muito orientado aqui. Globalização da informação ou monopolização da informação? O que seria? O que isso quer dizer? O que seria a diferença? Quando a gente fala, sei lá, a globalização da informação ou sabe o que é monopolização? Eu devia ter perguntado isso primeiro, né? Eu ratei. Monopolização seria, por exemplo, quando a gente fala assim, monopolização da informação talvez seja um pouquinho diferente, um pouquinho difícil. Quando a gente fala, monopolização de uma indústria, por exemplo. Tal marca monopolizou o mercado de tal mercado, sei lá, de tênis, por exemplo. Monopolização seria, ao grosso modo, né? A gente não está trazendo exatamente o que isso quer. Depois você pode pesquisar o que seria monopolização. Mas, por exemplo, seriam poucas empresas, né? Poucas empresas, sei lá, umas 2 ou 3 empresas que elas dominam o mercado. Isso, domínio. Domínio seria uma palavra legal. Elas dominam o mercado perante todas as outras, por exemplo. Sei lá, a gente pode pegar 3 empresas de carros dominam o mercado, 90% do mercado, por exemplo. Não sei se é isso, né? Mas a gente está dando um exemplo. 3 empresas de cerveja dominam 90% do mercado. Isso seria monopolização, porque é um pequeno grupo de pessoas que eles dominam o grupo, dominam economicamente esse determinado mercado. Quando a gente está falando de informação, o que a gente está falando? O que seria informação? Seria um determinado grupo domina a informação daquele país ou daquela rede, como por exemplo a internet. Sei lá. A gente está falando de um determinado grupo que domina isso ou isso é o que acontece, né? Ou a globalização, né? Como algumas pessoas falam, a globalização ela deu a voz ou ela permitiu que eu pudesse estudar ou eu pudesse obter informação de qualquer lugar sem viés, sem nenhum viés, ou tipo, eu pudesse obter informação de qualquer lugar, ou eu pudesse obter informação do jeito que eu quero, sem antes ser regulado o que cai em mim, o que vem para mim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tipo, por exemplo, por que a gente conhece todas as bandas de rock dos Estados Unidos? Lá, um exemplo bom. Porque a gente conhece todas as bandas de rock dos Estados Unidos e a gente não conhece todas as bandas de rock do Egito, por exemplo. Porque isso envolve um mercado. A gente vê, né? Não é informação. Não é informação. Não é informação que falta. Entendeu? Mas é um monopólio de o que está disponível para ti. O que está disponível que aparece quando tu abre no Google e bota ali rock, sei lá. Aí vai aparecer, eu estou usando um exemplo bobo, não sei se você está entendendo, mas
Se tu botar rock no Google, vai aparecer lá, provavelmente bandas Estados Unidos. Ou, tá entendendo o que eu quero dizer? Ou porque tu vai botar rock e vai aparecer lá bandas do Egito? Provavelmente não. Mas o que eu quero dizer com isso? A monopolização da informação, ela dita, junto com a cultura, né? Faz parte da cultura, junto com a economia, um modo de promover aqui os valores do Ocidente. Você entendeu o que eu quero dizer? Agora fez sentido. Ficou meio bababá, mas depois fez sentido. Isso, por isso que o Gerson falou. Talvez a tua percepção de melhores tenha a ver com isso. Isso, exatamente. Tá. Tá acabando meu tempo quase. O Alex acabou de me falar aqui que eu posso falar até as 9h10. Então tem mais 10 minutos. Então, ou eu vou correr, ou a gente fala mais um pouco sobre dúvidas. E a gente fala mais e depois para outra aula, talvez, com outro professor, ele continue e daí eu parei. Não sei o que vocês preferem. Ou eu falei muito rápido, a gente pode voltar em algumas coisas que vocês não entenderam direito. Alguém está digitando. Daqui a pouco o Alex chega aqui. Pô, William, para de falar. Já passou, sei lá, 20 minutos, tá falando. Normal. Ah, acho que eu não falei aqui, ó. A gente fala sobre isso aqui, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, ó, tá, vai ser perfeito para terminar falando sobre isso. Peraí, ferramenta. Aqui. Desculpa. Eu falei sobre isso aqui, novas formas de produção, só indiretamente, né? Eu falei sobre essas novas formas de produção? Falei, né? Desculpa, eu falo tanto que eu me perco. Desculpa mesmo. Aí depois vocês podem voltar lá, que eu sei que vocês vão ter disponível todas as coisas para ver. Para ver de novo, né? Quando vocês quiserem. Aí vocês podem ver eu falando de novo. Falei sobre novas formas de produção? Falei? Falei mesmo? Tá, enfim. Eu acho que... Não sei se você tem alguma dúvida. Por favor. Ficaria feliz em falar mais. Tá, o que eu quero dizer com novas formas, então? O que seriam novas formas? Nesse contexto aqui, no escritório. Sim, eu entendi da pulguinha do domínio americano, sim, sim, sim. Interessante. O que seriam novas formas, então, nesse contexto que a gente está falando aqui? Novas formas de produção. Dúvida. Peraí que meu celular está picando. Acho que é o negócio do tempo. Tá. Dúvida. Uma empresa americana de carros para entrar na Alemanha, muito bem. Tá. Eu estava falando sobre aquela... Eu só consigo fazer um desenho aqui. Eu não sou muito desenhar. Não vai dar certo. Tá. Estados Unidos aqui, uma empresa de carros, né? Meu Deus. Estados Unidos. Tá. Empresa de carro. Seria o quê? General Motors. General Motors, né? Tum. E na Alemanha, meu Deus. Na Alemanha tem a Volkswagen, que é o Wzinho, né? Sabe o Wzinho lá? É o mesmo W do meu nome. É Volkswagen. Só eu mesmo para estar desenhando aqui. Vocês entenderam essa parte? Tá. A General Motors, ou a Ford, né, são diferentes, mas pode escolher. Ela é dos Estados Unidos, correto? E a da Alemanha é a Volkswagen. Ou seja, nos Estados Unidos já tem uma empresa bastante consolidada. Tá, não é só a General Motors, mas finge que a General Motors não finge, mas na década de 50 era a General Motors, por exemplo. A General Motors ela era a maior que tinha nos Estados Unidos. E na Alemanha é a Volkswagen, né? E, por exemplo,
o Chile, ou a Índia, ou o Brasil, elas têm uma empresa automobilística? Elas têm uma empresa de carro? Alguém está digitando? Alguém não vai digitar, não? Tá, ela não tá. Eu vou continuar o raciocínio. Ela não tem. Então, já que ela não tem, é muito mais fácil para a General Motors vir e se inserir o mercado no Brasil, correto? Por que é mais fácil a General Motors vir e inserir o seu mercado de automóveis no Brasil? Por que é mais fácil? Tá, eu vou responder, eu vou perguntar e responder. Alguém está digitando, então eu vou esperar alguém digitar. Aqui deve ter um delay, né? Leis e custo. Sim, também, leis e custos. Mas tem outra coisinha também. No Brasil, o Brasil não tem uma empresa automobilística. Não tem uma empresa de carros. Então, isso, leis e custos, vão ser flexibilizados, as leis e os custos, e não tem concorrência, como o Rodrigo falou. E o Gerson também falou. Ou seja, é muito mais fácil, porque eu posso talvez ter talvez eu possa eu posso ter uma oligopolização no mercado brasileiro, porque só eu vou existir no mercado brasileiro. Ou seja, se eu quisesse entrar na Alemanha, pensando se eu sou General Motors, se eu quisesse entrar na Alemanha, ia ter um pouco mais de dificuldade. Por que eu ia ter um pouco mais de dificuldade de entrar na Alemanha? Entrar no sentido de inserir a minha marca e a minha propaganda e o meu automóvel na Alemanha. Já tem uma própria de lá. Isso. Também pode ser por causa da cultura. Isso é uma boa pergunta, Renata. Por que por causa da cultura também? Porque o povo alemão, provavelmente, o povo da Alemanha, eles têm um carinho, digamos assim, foi construído através de valores, de promover uma cultura de consumir produtos que sejam da Alemanha. Então, além de eles ter que lutar, entre aspas, contra uma concorrência, eles têm que lutar contra um modo político também, contra os habitantes da Alemanha que preferem consumir produtos que sejam da Alemanha. Porque o que isso faz? Isso fomenta, gira o mercado interno da Alemanha. Então, além de ter uma concorrência muito forte, eles vão ter que ter provavelmente um carro melhor do que o da Volkswagen, eles vão ter que combater, entre aspas, os valores da Volkswagen. Os valores de que o povo alemão tem, por exemplo, de consumir produtos alemães. Deu para entender mais ou menos? Por isso é muito mais fácil, por exemplo, General Motors entrar no Brasil. Eu acho que na hora não ficou. Na hora eu misturei alguns assuntos e daí embaralhou. Pode ser isso. Na hora eu tava falando sobre isso aqui. E eu não desenhei, né? Eu não sei que eu não desenhei muito bem, mas acho que deu pra entender. E sobre eu vi ali que alguém falou sobre questões, eu li, tá? Eu tô lendo tudo que vocês falam. Só que eu tava no meio do raciocínio. E eu vi que alguém falou sobre questões, deixa eu ver aqui. O Gerson falou sobre em todas as lives pegar exercícios e questões de sessões anteriores. Sim, eu trouxe isso essa live. Eu trouxe uma questão, só que como eu falo demais, não deu tempo de dar a questão. Mas eu posso mandar para vocês depois, porque acho que acabou meu tempo. Faltam 2 minutos para acabar meu tempo. Mas eu trouxe uma questão. E aí depois eu posso passar para vocês isso aqui, ou eu vou falar com o pessoal de geografia, com os outros professores, que não sei de onde eles vão partir, de onde vai partir a aula deles, né, a explicação deles. Mas, eu vou falar com eles. Aí, ou eu mando a questão para vocês depois junto com tudo isso aqui, ou eu deixo para o próximo professor falar, continuar da onde eu parei, né, ou continuar da onde eu parei e trazer
um pouco do que ele vai falar, e para continuar no raciocínio do que eu terminei, do que eu comecei, da onde eu terminei, e começar da onde eu terminei, e ele passar o exercício. Entendeu? Mais ou menos. Vou falar com o Alex aqui. Então, se você tem mais dúvidas, mas acho que eu vou provavelmente encerrando por aqui. Era para ser um panorama geral, né? Mas. Acho que vocês têm um intervalo, né, até a próxima aula. Tá, enfim, eu queria agradecer a vocês pela participação aqui. A galera realmente participou e falou várias coisas. Agradecer vocês a participação, agradecer vocês pelo pela participação e também pedir desculpa, na verdade, que eu estava um pouco nervoso, né, porque, né, enfim, é muito mais difícil tu dar uma aula, enfim, falar sobre com pessoas que tu não tá vendo, né? Então, tipo, quando eu tô dando aula ao vivo, né, para vocês, eu, por exemplo, eu consigo olhar para vocês e saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando, ou se, tipo, sei lá, consegue muito ver, assim, algumas pessoas ficam com uma cara assim de, meu Deus, o que esse cara tá falando, né? Aí tu consegue perceber só olhando. Mas como é uma aula ao vivo, eu não consigo perceber se vocês estão entendendo ou não, né? Então, queria pedir desculpa também por isso, mas queria agradecer muito a presença de vocês aqui e agradecer muito também por participar da aula, fazer questionamentos, isso acaba me ajudando também, que eu fico um pouco, né, receoso, eu fico um pouco de vergonha. O Alex está falando ali, participação, próxima aula 17h30 de português. É isso aí. Aí depois eu vou falar com o pessoal ali, com o Alex também, com o outro pessoal, e daí a gente vai ver como a gente vai fazer, mas também se quiser entrar em contato, qualquer coisa, não sei como é que funciona o contato de vocês com os professores ainda, mas depois eu pergunto para o Alex, se eu devia tirar dúvida com ele, mas queria agradecer de novo pela presença e pela paciência, e muito obrigado. E eu não sei o que eu faço agora, Alex, eu só saio ou eu passo para ti?